Graça e paz, eleitos do Senhor, abençoados com todas as sortes de bênçãos. Para mim é um prazer poder voltar aqui e falar um pouco com vocês, refletirmos, sobre algum assunto e é esse em questão. Eu gostaria desde já de agradecer aos novos inscritos. Nossa, eu estou muito alegre no Senhor pela chegada de vocês. Muito obrigada pelas palavras que vocês têm colocado, os comentários. E eu gostaria de fazer um pedido. Você começou a assistir? Para aí, curte aí esse vídeo e compartilha. Compartilhe com alguém. De repente você lembrou de um amigo, de uma amiga, né? Lembrou de algum parente. Compartilhe esse vídeo. Nós sabemos que o Espírito está soprando sobre a nossa nação essa graça maravilhosa. E Ele sopra onde quer e quando quer. E Ele tem levantado homens e mulheres para falar dessa graça. E cada um fluindo no seu dom. É maravilhoso vendo o que Deus está fazendo na nossa nação. O Brasil não é mais o mesmo. O mundo já não é mais o mesmo, mas o Brasil em especial, nós que estamos aqui, nós estamos vivendo um momento maravilhoso da grande revelação. Então, por favor, compartilhe esse vídeo, curta, pode comentar à vontade. E na medida que eu for olhando, eu vou respondendo, tá bom? Muito obrigada. Mas vamos falar desse tema aí. O líder, ele é solitário no sistema. Quando eu falo líder, eu falo aqueles que estão à frente mesmo, pastores, né? Presbíteros. Por quê? Eu, durante muitos anos, né, sempre voltado para mulheres, né, eu observava a solidão das mulheres, as esposas, né, as pastoras. Elas não têm com quem compartilhar, elas não podem descer ao nível da membresia comum. Ela se coloca numa posição ali que ela é obrigada, ainda que ela tenha até afinidades, ela não pode criar vínculos, porque o título que ela carrega a impede. O título que aquele homem carrega o impede de ser ele mesmo. Então, eu estava refletindo sobre isso, essa solidão que tem levado muitos homens e mulheres a cometerem até mesmo suicídio, porque não dão conta de tamanha responsabilidade. A alma realmente entra em declínio mesmo. E nós sabemos que o evangelho que é pregado não nutre o espírito, né? Ao contrário, rebaixa o espírito. O espírito ele fica abatido, ele fica desanimado. Mas nós sabemos que a graça de Deus está inundando. Então você que é líder, que é pastor, que é pastora, você que é missionária, né? Na religião eu era missionária também. Eu tinha essa chamada evangelística, vamos colocar assim. E isso é um dom que Deus me deu. E isso nunca mudou. Com a experiência que eu tive desde pequena, né, vendo esses homens e mulheres não podem falar que eles estão, talvez, com um casamento, com dificuldade, que eles têm dificuldade na sua sexualidade. Não pode falar, não podem falar. Então, eles continuam nutrindo uma fachada. E isso, eles vão se enganando, vão se enganando, vão se enganando e enganando a outros. Então, é muito sofrido para o líder, né, do sistema. Mas nós vemos também que mesmo eles tendo essa consciência, né, eles não querem abrir mão, largar o osso. Eles estão lá firmes e fortes. E eu quero trazer uma observação especial para as mulheres. Eu vou estar sempre puxando para o lado das mulheres, né, porque é a grande massa do sistema religioso são as mulheres, né? A massa de manobra. Essas mulheres, elas acabam se autodestruindo e destruindo as suas casas. Então, em busca de um favorecimento, de um reconhecimento, uma valorização que elas não têm, elas mergulham nessa questão da religião e ali sofre ela, sofre filho, sofre família, marido, enfim. E nós vemos várias mulheres, sabe, num quadro muito profundo de depressão, mulheres que não sonham mais, mulheres que não têm o desejo de viver, mulheres que ficam clamando, né? Jesus volta logo ou Jesus me leva. É exatamente isso. Quando eu morrer, quando Jesus voltar, Jesus me tira. Então as orações dessas mulheres é para
para realmente não mais existirem na Terra. E é muito triste porque elas não podem compartilhar que elas têm esse desejo, entende? É um sinal de fraqueza. Então eu fui uma dessas mulheres, né? Confesso aos irmãos que muitas das vezes, Senhor, volta logo, Senhor, né? Por mais amar a vida, mas a pressão é tão grande e a busca pela perfeição, né, ali no sistema para provar é muito grande. Eu estava lembrando que elas, principalmente as mulheres, vão para dois caminhos, né? Algumas conseguem conservar o seu amor, aquele cuidado. Outras se entregam tanto, se aprofundam tanto nessa questão de títulos, que elas se transformam em outras pessoas. São ditadoras, são mulheres terríveis, mulheres destruidoras. Os espíritos chegam num nível de uma manipulação, de uma coação terrível. E aí, às vezes, muitos homens, né, os maridos estão convivendo com mulheres totalmente diferentes daquelas que eles conheceram, né, nos anos iniciais dos seus relacionamentos. Então, é isso. Elas vestem uma armadura e muitas dessas mulheres estão sofrendo na sua sexualidade, pois não podem, né, confessar, né, falar sobre isso. Os homens também. Então, nós temos visto muitas disso dentro das chamadas igrejas. E é por falta disso. Eles não podem ser eles mesmos. Eles não podem falar. Eles não encaram essa situação como uma obra da carne. Aí lança, né, para a figura principal da religião, né, que é a figura demoníaca, lança isso como se não é pregado o evangelho. Quando o evangelho não é pregado, a sã doutrina não é pregada, é tudo um teatro. Vira um teatro. E pessoas boas se tornam más. E pessoas más fingem que são boas. Então, e quem é bom está se tornando uma pessoa, se transformando uma pessoa ruim, eles acabam sofrendo. Porque a essência deles é de um filho de Deus. Mas o que eles praticam está totalmente contrário à vontade de Deus. Então, sofrem muito, muito mesmo. E a graça de Deus, ela já tem os filhos. A graça vai alcançar todos os filhos. Ainda que o sistema religioso tente impedir que a graça cresça, não tem como. É um grão de mostarda. É uma semente como um grão de mostarda. Se espalha, se espalhou. Não tem como impedir a graça mais. A graça está aí. E os filhos de Deus ouvirão a sã doutrina. E eu observo também que Deus tem levantado homens e mulheres com o perfil de cada necessidade. Se os irmãos lembram o falar em línguas de Atos 2, cada um falando a sua própria língua, eram línguas estrangeiras. A gente já sabe que nós já estamos no outro nível, né? Você que chegou na graça, você comece a buscar com muita sede para você conhecer ainda mais. Mas nós que já estamos, né, caminhando aí um tempo, nós sabemos que era língua estrangeira. Mas eu estava observando para todos os estilos de denominação, igrejas, Deus levantou um com característica para falar a língua desse povo. Então observe bem os pregadores da graça. Observe bem com quem eles se parecem. É isso que o Espírito Santo faz. Ele está falando aos seus filhos, está falando ao povo dele. Então ele vai levantar pessoas para falar a linguagem daquele povo. E eu vou te falar, é um povo humilde, é um povo que ama o Senhor, é um povo que não busca títulos. Esse povo foi o que Cristo morreu na cruz. São os filhos eleitos, os filhos que estão reinando em vida em perfeita vitória. Seja você também esse homem, essa mulher que vai levar essa graça maravilhosa, pois muitos precisam conhecer o Cristo ressuscitado.
Graça e paz.